paz, meus queridos. Bom dia. Que bom que você chegou a esse devocional em que meditamos na palavra do Senhor. Uma palavra que tem resposta para o vazio da nossa alma. Porque tem momentos em que eu e você passamos por uma crise existencial. Nos perguntamos quem nós somos. Nós temos até certas dúvidas para definir quem nós somos, qual é a nossa identidade, quem as pessoas acham que você é, quem você acha que você é. A identidade é o que define quem nós somos. Ela diz aos outros e a nós quem nós somos e para onde nós vamos. Com que objetivos chegamos neste mundo? Qual é a nossa missão aqui nessa terra? Nossos gostos pessoais, nossos hábitos, nossas atitudes e comportamentos são algumas das coisas que nos tornam indivíduos únicos e diferentes de todos os demais. Eles influenciam a nossa maneira de viver. E muitos desses hábitos nos acompanham desde quando nós nascemos até quando nós crescemos, ou melhor, até mesmo antes de nós nascermos. Na verdade, todo o nosso ser começa a ser moldado muito desde cedo, enquanto ainda estamos na barriga das nossas mães. E então são fortemente influenciados pelas escolhas que os nossos pais fizeram, pelo meio no qual nós nascemos, no meio do círculo de amizades em que nós vamos crescendo, na cultura em que habitamos. Mas então, será que isso já é o que define quem nós somos? Já estarmos biologicamente programados para certos hábitos desde que nós nascemos não significa exatamente que eles são permanentes. Amados, somos constantemente influenciados pelo meio em que vivemos, pessoas com quem convivemos, circunstâncias que nos envolvem no dia a dia, livros, literaturas que nós lemos. Logo, nossos gostos, nossos hábitos, nossas atitudes vão mudando ao longo da nossa vida através de experiências que nós obtivemos. Então não faz sentido basearmos nossa identidade em algo que pode facilmente ser alterado ou ser substituído, nem mesmo as escolhas passadas. É um engano terrível nós achar que nosso valor está intrinsecamente ligado àquilo que nós fazemos. Queridos, a nossa identidade deve estar diretamente relacionada à nossa essência, ao DNA que o Criador colocou dentro de nós. E então, o que é identidade? Se olharmos para o dicionário, identidade significa qualidade de idêntico, paridade absoluta, circunstância de um indivíduo ser este ou aquele que alguém presume que seja. Mas a Bíblia, amados, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, ela nos dá a resposta sobre a identidade que nós temos de fato. E isso nós podemos ler em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
E nós podemos ler mais, meus queridos. Se nós abrirmos a nossa palavra em João 1:12, nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aos que creem no nome de Jesus, o nosso Salvador. Nosso valor, nossa essência está no fato de sermos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Sabermos quem somos é algo tão valioso que quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, a primeira coisa que o diabo fez foi tentar atacar a identidade de Jesus, dizendo: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Também disse: se és Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. E se até mesmo neste momento Jesus foi tentado quanto à sua identidade, como nós também não seríamos tentados ao longo da vida? Queridos, mas nós temos o exemplo de Jesus. Seguindo assim como o exemplo que Jesus nos deixou, apesar das circunstâncias, apesar dos obstáculos, nós não podemos nos curvar, nem duvidar de quem é o próprio Deus que nos constituiu. Você é filho, você é filha do Deus Todo-Poderoso. Você precisa tomar posse dessa verdade. Não duvide de maneira alguma dessa verdade que Deus colocou. Queridos, não compreender quem nós somos em Cristo nos traz terríveis prejuízos. Podemos nos afastar do amor de Deus e sem nós encontrarmos nele, é muito fácil vivermos em falta de amor próprio, uma crise existencial, baixa autoestima. Sentimos-nos totalmente sem valor, rejeitados, órfãos, abandonados. Acabamos então procurando nosso valor em outras coisas, em outras pessoas, às vezes em vícios, às vezes em programas, às vezes em idolatrias, às vezes no trabalho, às vezes em conquistas familiares. E então nós vamos nos tornando escravos das nossas ocupações. Queridos, porque então nós buscamos cada vez mais nos superar para provar quem nós somos e tentarmos combater com atitudes, com respostas, aquele vazio que existe dentro de nós. Amados, nós nos preocupamos demais com a opinião das outras pessoas sobre nós. Nós nos deixamos influenciar pelas acusações do diabo e até mesmo por mentiras que contamos a nós mesmos. Muitas vezes baseamos a nossa identidade em obras, atitudes, e assim torna-se cada vez mais difícil se livrar de hábitos negativos, de atitudes negativas que nós sabemos que fazem tão mal para nós. Queridos, vocês já notaram que por muitos anos, na virada do ano, você faz as mesmas promessas de mudar algo? Ou já tentou mudar de cidade, de emprego, na esperança de se livrar de algum problema? Mas apesar de todas essas tentativas, dessas buscas por algo mais, por algo diferente, continuamos sempre com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com os mesmos questionamentos. Nos vemos repetidamente reagindo de uma maneira que nós não queríamos,
tendo atitudes que não gostaríamos de ter, e então nos frustramos demais. Ao confundirmos nossa identidade com os nossos comportamentos e atitudes, passamos a acreditar que são eles que nos definem. Não, não, não. Muitos fazem disso uma convicção e sempre reproduzimos aquilo no qual nós focamos. Vivemos como acreditamos ser e assim continuamos a repetir os mesmos hábitos, as mesmas atitudes, os mesmos erros para sempre. Por isso é tão importante resistir às mentiras do diabo. Eu e você precisamos descobrir e acreditar naquilo que Deus diz que nós somos. Você é filho de Deus. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E nós somos nova criatura. O passado morreu. Segundo Coríntios 5 nos diz que, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Hoje Deus tem uma nova história, Deus tem um novo caminho, Deus tem uma nova unção para derramar sobre você. E Deus diz que você é perdoado. Em Colossenses, no capítulo 1, nós podemos ler que aquele que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz, do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Oh, glória! E Deus diz mais, nós somos justificados. Romanos 5 nos diz que justificados pela fé, que eu e você tenhamos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E algo mais, somos vencedores, porque Romanos 8 nos diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós venceremos todos os obstáculos, tempestades, lutas, dores, desafios através de Jesus, que nos amou primeiro. E sabe mais? Somos herdeiros da vida eterna, porque como diz em Mateus 19, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Oh, glória! Isso é extraordinário. Uma vida eterna com o nosso Criador, com o nosso Mestre, com o nosso Salvador. E sabe do que mais? Deus diz que você é abençoado. Em Efésios 1 nos diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual abençoou eu e você com todas as sortes de bênçãos. Tome posse dessas palavras. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus que está dizendo isso a respeito de você. Quem você é? Você também é reconhecido, diz a palavra do Senhor em Deuteronômio 28. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo. Tu és abençoado pelo Deus Altíssimo no teu lar, no teu ministério, no teu trabalho. Tome posse dessa palavra e viva de acordo com aquilo que Deus diz sobre você. Recuse todas as mentiras do diabo, recuse todas as ofertas do mundo ou
mesmo aquilo que as pessoas dizem ao teu respeito, acredite somente em Deus. Posicione-se naquilo que Deus diz sobre você, porque Ele é o teu Criador e só Ele pode dizer quem você é. A palavra do Senhor nos diz e nos dá um conselho tão maravilhoso em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oh, glória! Dia após dia somos renovados, transformados, para que possamos realmente assumir a nossa identidade como filhos de Deus, herdeiros das suas promessas, para que nós possamos viver aquilo que Deus lá na eternidade já sonhou para cada um de nós, filhos amados seus. Portanto, não deixe mais que ninguém diga que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você é um derrotado, que você é um acidente de percurso. Não, não, não. Você é escolhido de Deus. Você é filho. Você pertence a Deus e Ele te amou primeiro. E Ele quer derramar sobre você, sobre a sua família, sobre aquilo tudo que envolve a tua vida no teu dia a dia, as maiores bênçãos que Ele tem preparado. Feche os teus ouvidos para todas as palavras negativas, de pessimismo, de mentiras que tentam dizer que você não é ninguém, e aposse-se da sua verdadeira identidade como filho amado de Deus, segundo o que Ele próprio diz em sua palavra. Amém?